Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir. Então, gente, faço ideia do que ela tá falando. Toma, peraí. Gostam de se ver. Gostam de se ver. Batendo palminha. Bom, gente. Ai, ai, ai. Gente, eu queria falar sobre um assunto, né? Pensando se eu vou falar ou não. Seria bom ter feito uma colinha, mas nem fiz. Então, gente. A outra. Ai, bom, gente, o assunto que eu queria conversar Eita, eita. Você quer ir pra onde, minha filha? Quer me levar pra onde? Ué? É? Ela quer me levar pra algum lugar. Eita, ó. Isso aí. Então, gente, sobre um assunto que eu queria... Tem um tempo, né, que eu queria falar, né, não sei se deveria compartilhar esses assuntos, porque tem pensamentos que é meio difícil de compartilhar, né, porque tem coisas que não
que não é bom falar, mas eu estava meditando, muito tempo estou meditando, né? A gente, como vocês sabem, eu sou cristã, né? Já postei um vídeo, né? Eu lá na igreja com as meninas, no aniversário delas fui lá, onde a gente bateu parabéns e tudo mais no final do culto. Então, gente, sobre um assunto que eu sempre penso, né? A gente sempre analisa a nossa vida, a gente sempre pensa nas coisas que a gente fez, o que a gente precisa fazer, essas coisas todas, né? A gente sempre analisa a nossa vida, né? Não sei se todo mundo faz isso, mas eu faço. E a maioria dos meus pensamentos inclui Jesus, né? Que Jesus, né? Ele é o autor de tudo, né? É o nosso irmão e que deu a vida por nós, né? Graças a ele, nós temos acesso ao Pai. Então, a gente deve tudo a ele, né? Nós temos uma dívida impagável, né? Para aqueles que são irmãos em Cristo. Mas é claro, né, que eu analiso muito sobre isso e, como muitos, a gente vê que os pensamentos de Jesus é totalmente diferente dos nossos. A gente sempre planeja, a gente pensa em muitas coisas, né? E meu esposo conversa muito comigo sobre isso. E aquela pracinha onde eu passei com as meninas, meu esposo fica falando, poxa, muitas igrejas, muitos pastores podiam se reunir para fazer um culto evangelístico, fazer um culto ao ar livre, né? Seria muito bom se as igrejas se juntassem para fazer isso. E eu conversei, amor, é bom sim, mas, assim, para falar a realidade, nós, igreja, né, no geral, estou me incluindo nisso, somos muito religiosos. Nós temos uma religiosidade. Eu sei que, olhando assim, o que é religião? É o que religa a Deus e tal, tudo mais, todo mundo, quem pesquisa aí no Google vai dizer isso. Mas é a nossa religião, entendeu? A religião, sabe? É a nossa, sabe? E Jesus está muito mais à frente do que nós, do que cada um de nós. Jesus sempre vai mais além. E o nosso pensamento não, se a gente olhar para a Bíblia, né? Se a gente estudar a Bíblia de verdade e pedir discernimento ao Espírito Santo, a gente vai ver muita coisa que a gente tem que aprender, né? Jesus nos dá muitas lições de vida. E
E a realidade é que a igreja, né, digo todos nós, precisa de um conserto para que o evangelismo, todo mundo se reúna e realmente faça um verdadeiro culto ao Senhor evangelístico e mostrando realmente a nossa fé em Jesus. É porque a gente quer muito que a vida do outro mude, mas a gente não quer mudar. Eu estava pensando muito nos meus erros, nos meus defeitos, eu tenho muitos, como qualquer ser humano. Não sou nenhum ET, não sou. E eu estava analisando, eu gosto de analisar a minha vida. Então, todos os dias eu procuro me consertar, né? Tentar ser a melhor pessoa possível, né? E eu vejo que é difícil mudar, né? Agora eu sou mãe de 2 meninas, minha vida mudou muito, coisas que eu não fazia como solteira, qualquer pessoa, né? Quando é solteiro, depois passa por um casamento, depois é pai e mãe, então aquela vida de solteira, aquela vida que tinha com os seus pais, muda, né? Para quem realmente quer ter um compromisso maior, né? Porque tem gente que, infelizmente, não gosta de mudar, porque mudança realmente é difícil. Para o ser humano mudar, se habituar, crescer, se desenvolver, é difícil. Mas a gente precisa, né? Para as coisas acontecerem na nossa vida, né? A gente precisa ver uma mudança, né? Então, se a gente vê a vida, como os discípulos de Jesus, para se tornarem apóstolos, eles tiveram uma mudança. É lógico que levaram mais de 3 anos, né? Não foi simplesmente num toque de mágica. Conheceram Jesus hoje e logo eles mudaram. Não foi assim, né? A gente sabe que não. Não só os discípulos, mas muita gente que seguiu Jesus, que não chegaram a ser apóstolos, mas foram pregadores da palavra de Deus, como o Estevão e tantos outros que 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 absorveu a palavra de Jesus de fato, né? Que entendeu o que Jesus estava pregando. E eu digo isso até os dias de hoje. Muita gente escuta, né? Mas como a palavra da semente, né? Jesus fala, né? Quando cai numa terra boa, né? Aí ela brota, né? Dá fruto e tudo mais. A gente conhece a parábola da semente, né? Então, eu analiso muito isso, né? E todos nós, né? Eu digo, precisamos de um conserto, né? E eu digo a igreja no geral, né? Não só a mim, mas todos precisam de um conserto, porque eu estudei um pouquinho a história da igreja, né? Quando ela começou a partir do Lutero, né? Da igreja, quando teve a separação da igreja católica e teve a igreja protestante, e ali se criou várias outras denominações, né? João Calvino criou a presbiteriana e tal, então ali são vários raciocínios, né? E ali se segue cada pensamento, cada ideia, no geral. Então, aí a gente fala sobre o avivamento, a gente fala sobre uma profecia, mas eu acredito que antes do avivamento a igreja precisa de um conserto com Deus, no caso, né? E porque a gente tem muito pensamento humano.
a gente tem uma ideia de Deus, tem uma ideia de Jesus, tem uma ideia assim de coisas, mas a gente não tem o pensamento de Cristo. Não temos o pensamento do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e de tudo. Então, o que está precisando é nós refletirmos, a igreja toda, né? Tirar um pouco da religiosidade humana, o pensamento humano, né? E deixar Jesus trabalhar em nossas vidas e transformar a nossa mente. Porque eu passo por transformações todos os dias. A palavra se renova todos os dias. Então, toda vez que eu pego a palavra para ler, não só na igreja, no culto, numa mensagem, mas principalmente em casa, quando eu tenho um tempinho, pego para ler a palavra, eu peço ao Espírito Santo, me explica o que o Senhor está dizendo aqui nesse capítulo dessa Bíblia, o que o Senhor, qual é a mensagem desse texto, o que o Senhor está querendo dizer. Então, a gente precisa disso, a gente precisa analisar a Escritura, né? Como Deus falou com Josué, né? Para meditar nos seus mandamentos, meditar. Hoje nós temos um novo mandamento, né? Hoje nós não seguimos o Velho Testamento, mas temos o Velho Testamento como exemplo, né? De muitos homens de fé e mulheres de fé também. Então, a palavra se renova, né? Então, a gente tem que analisar realmente e pedir ao Espírito Santo o discernimento, porque muitas das vezes nós lemos muitas coisas e a gente tem um pensamento totalmente diferente daquilo que está na mensagem da palavra, né? E cada um tem a sua ideia. Então, gente, esse vídeo ficou longo. Então, assim, o que todos nós precisamos, a igreja precisa é de um conserto, para depois haver o avivamento, para depois... Porque como é que eu vou evangelizar uma pessoa? Como é que eu vou falar de Jesus para uma pessoa se a pessoa não vê Jesus em mim? Se não vê Deus na minha vida? Como é que eu vou transmitir isso para essa pessoa? Né? Então a igreja precisa de Jesus, né? Que infelizmente a igreja está seguindo o próprio caminho dela, mas não é o caminho, não é esse caminho. A gente tem que seguir o caminho de Jesus, o caminho da palavra de Deus, do caminho que Ele deixou. Então, por isso que a igreja precisa de um conserto com Deus. Precisamos de um conserto com Deus. Todos nós. A igreja do século XXI, que eu sempre penso, gente, eu vou dizer a verdade. Passamos por uma pandemia horrorosa, Covid, né? Coisa assim que eu nunca vi na minha vida, né? Que você não pode falar, não pode chegar perto da pessoa. Foi algo tenebroso. E tantas pessoas, né, que eu conhecia, que eu gostava, não estão mais hoje aqui. E parece que não passamos por uma pandemia, não parece que não passamos, não teve Covid, não teve nada. Né? E eu falei assim, gente, a gente era para andar de joelho. A igreja do século XXI era para andar de joelho. Pedindo a Deus para que nós possamos chegar mais perto dele, deixar a religiosidade para lá, deixar tudo e todos nós realmente se unir, né?
como irmãos em Cristo, como a noiva de Cristo. E sim, fazer o evangelismo, assim, depois que a gente entendemos o propósito de sermos irmãos de Jesus e sermos filhos de Deus. Então, gente, é isso que eu penso. Essa a minha análise, que todo dia eu agradeço a Deus por tudo. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que o outro, né? Não somos melhores do que ninguém. Jesus sendo o filho de Deus, deixando a sua glória, né? Sendo dono de ouro e de prata, e decidiu viver como um de nós. Por que eu vou querer ser melhor do que o outro? Por que eu vou achar que sou melhor do que o outro? Não. Então é o meu raciocínio, meu pensamento de todos os dias. Lógico que eu não sou dona da verdade. Quem sou eu para ser a dona da verdade? Mas isso aí é só um pensamento. Tá? E é isso, gente. Então, tchau. Tchau. Quer andar. Vamos lá. Tá pegando minha mão pra andar com ela. Vou andar com ela. Então tá, tchau. Tá bom, gente? Um abraço a todos.